estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Quantas vezes você já parou para ser voluntário? É isso mesmo. Quantas vezes na sua vida você foi voluntário em alguma causa? Não precisa ser grande não, gente. Não precisa acontecer uma catástrofe. Mas aí no seu bairro, para o seu vizinho, para o seu amigo. Quantas vezes você se voluntariou na sua vida para prestar ajuda ao próximo? Hoje eu recebo um convidado aqui no meu estúdio que vai contar para a gente qual é esse poder de ser voluntário. Porque eles são heróis sem capa mesmo, os heróis que estão aí maquiados atrás dos muros, atrás dessa vida corrida que a gente tem, e eles fazem essa máquina da solidariedade girar, gente. E é tão importante o poder deles que hoje a gente vai conversar com o nosso herói da região sul de Santa Catarina. Você que vai assistir a gente em qualquer lugar aí do Brasil e do mundo pelas redes sociais ou então, né, pela Hit TV, vai entender um pouco mais da história de Almir Fernandes. Obrigado pela presença, hoje vice-presidente da Cruz Vermelha região de Criciúma. Ele é voluntário de CVV, ele já foi da Polícia Civil, agora é aposentado. Nossa, o Almir, ele tá voluntário e é voluntário em tudo. E é aquela pessoa insubstituível. Obrigado pela presença, Almir. Como é que é essa vida de ser voluntário? Obrigado pelo convite, Michele. E saúdo aí a todos que nos acompanham. Na verdade, isso eu acho que de uma forma até instintiva, sabe? Uhum. Eu sempre comento que eu sou privilegiado, né? Diria assim. E também a gente muitas vezes agradece, por incrível que pareça, Michele, a gente também deve agradecer àqueles que precisam. Que não fossem, do outro lado, alguém precisando, nós não estaríamos nessa condição de ser voluntário. Eu sempre tenho dito para os nossos colegas, nossos voluntários, que a gente fala que são voluntários anônimos, né, que a gente também precisa agradecer. Não queríamos que houvesse necessidade de pessoas precisando, mas inevitavelmente existem. E a essas também é preciso a nossa gratidão, porque acaba... a necessidade delas acaba transformando também as nossas vidas. Uhum. E eu sempre também comento de que quando a gente quer o bem para si mesmo, faça primeiro o bem para os outros. Isso vem assim de uma forma bastante natural. Então acho que foi isso na minha vida, de uma forma instintiva. Primeiro, eu sei que todos nós, né, quando crianças, jovens, a gente é influenciado por pessoas ao nosso redor, por família principalmente. Sim, né? claro. Na família a gente encontra, tu já trabalhas há muito tempo, e inclusive também nos bastidores da política, da polícia. Né? Se está lá um traficante, inevitavelmente pode também um filho ser, né? Por influência. E diferente disso, se tem lá um pai médico, pode ser o filho médico, jornalista, enfim. E eu tive a condição também de ter uma educação dos meus pais, meu pai e minha mãe, que já não estão mais aqui, sempre são lembrados, porque tiveram muitos filhos, foram 14, Nossa. 14 irmãos, e o meu pai, enquanto mineiro, e a mãe também, lavadora de carvão, não tinham suficiente renda para manter tantos filhos. Então o pai caçava e pescava. Nessas idas e vindas do pai pescando e caçando, o pai trazia para casa os peixes, e eu lembro que ele pedia para nós, filhos, vocês coloquem esses peixes lá na grama, coloquem montinhos, recolham e levam nos vizinhos. Quando ele fala isso, leva nos vizinhos, isso para mim foi um aprendizado, né, de partilha, né? Uhum. Então isso tem influência direta, sabe? E cada irmão tem a sua característica e tal. E o outro fato também que me influenciou bastante, Michele, foi o ambiente de trabalho. Eu trabalhei por muitos anos no pronto-socorro do Hospital São José. Aliás, antes mesmo do pronto-socorro, no elevador. Eu não tinha idade para estar na enfermagem, só com 15 anos. Então fiquei na sensorista do elevador, depois no pronto-socorro por 8 anos. Aí no pronto-socorro, aí sim, na emergência do pronto-socorro, a gente viu o quanto é breve as nossas vidas, porque ali não existia IML na época. Ali era a entrada para tudo, para acidentes de trânsito, todo tipo de ocorrência, e também mortos. Inclusive muitos daqueles entravam pelas portas dos fundos lá pelo necrotério. O Almir está até emocionado. E aí a gente tinha essa condição, né, de presenciar e ver o quanto é breve as nossas vidas. Então ali eu acho que me despertou.
Tanto é que nos meus dias de folga do hospital, era guri, né? Praticamente com 18, 19 anos. Então eu costumava pegar endereços dos pacientes no prontuário, e principalmente aqueles que moravam mais longe, em área rural, porque à época também não existia esse atendimento que tem hoje, né? Que a pessoal de enfermagem vai nas casas, né? Aham. Naquele tempo não, cada um se virava do seu modo. Então eu pegava endereço daquelas famílias com mais necessidade, principalmente aqueles que moravam mais longe, fazia um kit e eu ia visitar no meu dia de folga. Pegava o ônibus e muito longe às vezes, lá para o interior de Meleiro, Praia Grande, Turvo, Isso a sempre gente está longe. falando década de 80, Mas aí então, em eu que acho que era muito, aí a que foi condição era pior, aí né? que foi o momento que eu me Uhum. senti útil fazendo isso. Quando eu chegava na casa das pessoas, não me conheciam porque não lembravam, né? Eu ia pelo endereço com informação de um e do outro. Chegava, não, vim aqui ver o que vocês precisam, mas eu já estou trazendo para vocês isso aqui. Era um curativo, era uma coisa importante para a saúde da pessoa. A partir de ficava ali uma tarde, também para mim era muito interessante que eu acabei conhecendo muitos locais Uhum. de ônibus, né, que não iria conhecer não fosse essa condição. E posteriormente a isso, pronto-socorro 8 anos, depois fui para Florianópolis, Hospital de Caridade, trabalhando no setor de cancerosos, né, vendo ainda a fragilidade, ainda cada vez mais imaginando, né, que a gente tem que fazer algo, a gente não pode... a gente entende que vir ao mundo e não fazer algo para outra pessoa, não vale a pena. Ver a pessoa sofrer, ficar de braço Não vale a pena. cruzado, não dá, né? Então, a partir da vinda para Criciúma, né, aí dentro do IML por quase 30 anos, aí sim, ali despertou e a condição, né, principalmente a condição, né, de logística, né. Eu entrei na Cruz Vermelha através do delegado Adalto. O delegado Adalto, fundador da Cruz Vermelha, me convidou e lá chegando eu não saí mais. E ali na Cruz Vermelha me identifiquei, porque a Cruz Vermelha dava essa retaguarda, né, de instituição, com essas causas humanitárias, enfim, né, junto com polícias, condições. Então eu aproveitei muito essa condição, né, fazendo jus, né, de tudo que tinha a favor e fazer cada vez mais. Então todos os projetos ao qual a gente se envolve, de forma direta ou indireta, ou seja, muitos por realização da Cruz Vermelha, outros por parcerias e outros por apoio. Mas são 16 projetos, todos ligados à saúde e à segurança pública. E quase todos, Michele, nasceram no IML. Ou seja, depois de uma morte, depois da coisa feita lá, não tem volta. Muitas vezes por falta de segurança, por Sim. falta de aprendizado, por falta de tudo que era possível evitar, não foi feito. E a gente buscava, através de estatísticas, através de informações, criar possibilidades alternativas de, pelo menos, minimizar, né? A gente sabe que não vai acabar com isso, mas a gente pode diminuir essas ocorrências. Então, são 16 projetos e campanhas que, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo. E hoje o Almir se emocionou bastante aqui falando, gente, porque realmente, quando você diz que é exemplo, Almir, a gente tenta incutir isso nos jovens de hoje. Muitos a gente observa que realmente vem dos pais, os pais ensinaram, ou então alguns vêm pela dor, né? Ajudar no voluntariado ali pela dor, nunca pela imposição. Pela Isso. imposição não vem de coração. Não. E o voluntário, ele tem que ter aquele amor ao próximo, ele não pode ter um olhar distorcido para aquele que sofre ou para aquele que necessita, tem que ter um olhar mais assertivo. O Almir hoje nas campanhas, né? O que tu mais vê, Almir? O que a gente sabe, roupa, comida é o essencial, é o necessário, mas hoje as pessoas estão carentes disso, né? Desse afeto, às vezes tu dá a roupa, mas ele quer que fique ali 5 minutos conversando com ele, ele já ganha o dia, né? Inclusive, essa falta, né, do voluntariado mesmo. A gente vê, como disseste, muitos chegam porque são obrigados. A gente está ali recebendo muito, e é muito frequente, Michele. Hora da faculdade. As faculdades, curricular, né? Então se apresenta, daqui a pouco, vai ver que esse aqui vai conseguir ficar, permanecer, mas não. A hora que termina as horas que ele faz todo o processo por necessidade, né? Por imposição, não volta mais. Mas que pena. E já ao contrário disso, a gente também tem recebido, são poucos, mas as mães muitas vezes nos procuram, os pais. Eu preciso trazer esse meu filho para o voluntariado, fazer algo, porque ele já está indo por um caminho diferente, já está tendo outros contatos que não são adequados, que podem contatos de risco, e a gente então tenta, né, trazer
a importância que é tanto para fazer para o outro quanto para nós mesmos. E a gente tirou várias jovens. Hoje, por exemplo, não sei se tu sabes, né, mas eu e a Bia não temos filhos de sangue, mas temos mais aí de 30 rapazes que desde a sua pré-adolescência foi crescendo, crescendo. Muitos, a maioria está em vida já autônoma, já com profissão definida, já com família. Muitos netos, a Bia disse que tem por aí, né? E com várias profissões, todos ali, começando junto. Muitos passaram pelo IML, juntos, na carona, atendendo ocorrências, captando córneas, sabe? Coisas que não é natural. Uma pessoa jovem, sem credencial, sem formação, está lá na ponta. Mas a gente levava, né? E chamava muita atenção do hospital, chamava muita atenção das pessoas. Não, mas pode, não pode? Pode ou não pode? Tem que ver a questão principal, né? A gente está dando oportunidade, abrindo caminho. Linha, né? Então, eu digo que para ser voluntário, isso está na natureza do ser humano, ser voluntário. O que falta muitas vezes é oportunidade e iniciativa. O que poucos têm. Todo mundo fica preso aí na rede social, né? Trocando informação, mas de uma forma muito diferente da realidade, né? Ambição, o poder, está muito evidente nessas pessoas mais jovens. Então a gente quer sim ajudar, e com vocês junto, ajudar a despertar isso no jovem. A necessidade de ajuda ao próximo, a questão da empatia, né? Nós passamos aí pela pandemia, Covid-19, muitas pessoas perderam as vidas, mas se é que tem que tirar alguma coisa de bom, se é que tem que tirar alguma coisa de bom disso, eu acredito que seja isso. As pessoas aprenderam a ser solidárias, aprenderam a ter empatia, muitas delas, e hoje, inclusive, um dos motivos ao qual a gente tem recebido muitas doações, principalmente o alimento, é por conta disso, depois da pandemia. Houve uma mobilização muito grande, houve um reconhecimento da Cruz Vermelha muito grande também, né? E porque a gente lida muito com isso, mas também a gente tem o cuidado e trabalha muito na prestação de contas. Isso é imediato. Fez uma campanha, mas é na hora, tem que ter o resultado. Aquela pessoa que doa, ela tem que saber que aquela doação veio e já foi entregue. Não pode ficar na dúvida. Porque muitos, a gente já vai para o intervalo do primeiro bloco, mas só para a gente encerrar, tem muita gente que não doa, não estou falando de voluntário, tá? Não é doar tempo, não é doar o teu trabalho, o teu momento, é doar material, né? Seja comida, roupa, enfim. Ela não doa, não vou doar porque eu não sei para onde vai. Na dúvida. Porque, infelizmente, né, Almir, já teve muito desvio, já teve muita notícia sobre isso e muita gente ainda tem dúvida, mas o trabalho da Cruz Vermelha é excepcional nisso. Pelo menos na nossa região a gente não tem o que questionar, é tudo contado. A gente estava até falando fora nos bastidores hoje do presidente do Dalfarra, o quanto é sistemático e o quanto vocês dão de respaldo para a comunidade. Por isso vocês são sempre ajudados numa campanha, né? E cada vez mais, né? Porque eu sempre falo que a prestação de contas de qualquer campanha é como uma propaganda, né? Diz que a propaganda é a alma de um bom negócio, né? Então eu falo que a prestação de contas de qualquer campanha é a alma da continuidade, da certeza de que essa campanha não vai acabar. E nós estamos em campanha aí, por exemplo, do agasalho, há muitos anos, né? Sim. Tem mais de 30 anos a campanha do agasalho e vieram outras e outras, e tantas outras que estão aí em andamento e certamente perdurarão, né? Se vierem outros voluntários, outros abnegados, outros que nos podem herder, né? Essa condição, né? Estar à frente de instituições. Então, temos muitas instituições aqui que têm essa característica, né? De voluntariado e, ao mesmo tempo, de prestação de contas e com certeza. Pode ir lá que é certo. Então, é esse o caminho. Então tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já falando mais sobre a questão do voluntariado, também das campanhas de prevenção e outros detalhes da Cruz Vermelha. A gente está falando de Criciúma, mas tem Cruz Vermelha em todas as regiões do país. Basta você se localizar na sua cidade, na sua região e ajudar. Ser voluntário, gente, também vai ajudar muito na sua vida. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo o voluntário, vice-presidente da Cruz Vermelha,
Almir Fernandes, também policial aposentado. O Almir tem diversas funções, mas a principal delas é ser voluntário nessa vida, ajudar o próximo. O Almir contou um pouquinho da sua história para a gente, como começou e como segue esse voluntariado. A gente falou da pandemia, Almir, mas nós aqui do sul de Santa Catarina, a gente não pode deixar de falar das nossas enchentes e do Rio Grande do Sul. Acho que depois da pandemia, a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente pode falar só que foi uma enchente, foi uma tragédia no Rio Grande do Sul, mudou a nossa concepção, não sei, não posso falar pelos outros locais do país, mas a nossa concepção de voluntariado e de ajuda ao próximo mudou bastante. Mudou muito, muito mesmo. E uma questão muito importante que as pessoas começaram a identificar essa região como uma região solidária, assim, povo solidário, né, mas também provocados, né, por essa mobilização, por essa campanha. A mídia, efetivamente, ela dá ênfase, dá pauta para essa questão muito importante. E teve, como disseste, né, na enchente de 2008, né? Na verdade, a gente vem Itajaí. acompanhando várias catástrofes, desde o furacão Catarina, do tornado, a enchente de 2008. Eu lembro da enchente de 2008 que, eu estando no IML, somente numa semana, que começou dia 24 de dezembro, as chuvas, e a partir daí foram 14 mortes por afogamento. A última vítima foi encontrada no dia 6 de janeiro, era feriado em Criciúma, e essa vítima foi encontrada lá na barreira em Siderópolis. E várias ocorrências ao mesmo tempo, e simultaneamente a essas situações, havia campanhas paralelas. Então a gente se envolveu, e foi aí, Michele, que nasceu praticamente a equipe multi-institucional. Foi na tragédia de Itajaí. Nessas enchentes, porque ali estavam a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, o Exército e Cruz Vermelha, 5 instituições, trabalhando de forma integrada, né, na questão de campanha para suprir essa falta nessa enchente. A partir daí, não houve nenhuma necessidade, não houve nem uma catástrofe futura, mas a gente, vamos utilizar dessa logística, dessa integração e vamos trabalhar no agasalho. E aí também nasceu a campanha do agasalho, que ao longo do tempo foi somando-se a outras instituições. Hoje já não é mais 5, são 34 instituições. Todas que tu lembrares aqui, eu tenho certeza, está integrado. Desde o Poder Judiciário, que aí eu falo do Judiciário mesmo, o Ministério Público, também o Legislativo, porque nós temos aqui a Câmara de Vereadores com representante, o Executivo, porque nós temos todas as secretarias com representantes, desde Defesa Civil, todas as secretarias, principalmente social, falava para ti agora há pouco, né? O social através dos CRAS, e as órgãos da segurança pública, todos, e outras organizações. De classe, né? Todas. E Job, a OAB, a SIC, CDL, enfim, todas integradas. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente coloca a ação, e ali é comum, né? As pessoas podem, de repente, lembrar de um momento ou outro, quando são vistos a entrada numa cidade, num bairro, através de comboio, né? Comboio com caminhões. Lindo, gente. Quem nunca viu, inclusive, muitas delas, o próprio SAER, né, que faz parte da equipe, também vai sobrevoando, e quando é possível, né? Entregando esses benefícios, né? Desde o agasalho, esses mantimentos. A enchente do Rio Grande do Sul foi isso, né? Depois de 2008, a gente estava falando aqui da enchente do norte do estado, mas o Rio Grande do Sul não tem como comparar tanta perda, né? Num curto espaço de tempo. De maio de 2024 até agosto, ali foi uma campanha intensa. Aqui lembro-me bem da campanha que centralizou-se ali no campo do Criciúma, no Colombo Salles. Ali a campanha foi então focada ali com 800 toneladas de donativos. Isso, para o público aqui entender, isso equivale a 28 carretas de donativos, sendo entregue em 14 comboios para 16 municípios gaúchos. Tudo de uma forma assim, bem trabalhada, sabe? Porque era um momento político também. Chegou um momento de cuidado, porque havia lá por parte da recepção no Rio Grande muitos interesses de políticos. Então a gente tinha que blindar tudo isso e se utilizar daquilo que a gente tinha, né? Que é a segurança, né? Então todos os comboios saíam escoltados com viaturas ou da Polícia Federal ou da Rodoviária Federal, enfim, todas as organizações iam se deslocando com esse comboio até os municípios. Lá chegando também encontravam as forças locais e lá chegava de uma forma segura esses donativos, né, para quem realmente precisava. Inclusive havia momento de congestionamento
desses donativos, porque tudo estava centralizado em Porto Alegre, no Porto, mas houve um momento que a gente, não, vamos tentar levar para os municípios de forma direta. Então a gente levava diretamente aos municípios mais atingidos, e isso foi a forma assim que a gente encontrou, que a partir daí as famílias tinham certeza que tudo que era anunciado chegava lá com mais rapidez e urgência. E foi uma comoção tão grande que a gente, quando a gente olha a doação, a gente, como eu disse lá no outro bloco, fala do macro, né? A roupa, o alimento, mas eu cheguei a pegar cartas de criança ali no estádio que queriam um lápis e uma caneta para escrever, um caderno, aqueles de tarefinha, coisas mínimas para a gente em casa, que estava ali seguro no sequinho, com tudo em ordem, mas que eles perderam até isso. A gente não tinha a dimensão do que era uma criança num ginásio lá, largada de qualquer jeito. Literalmente tudo. perde a dignidade, Sim. né? Não ter uma escova de dente, uma pasta, o óbvio, né? O essencial, né? Para sua higiene. Do mínimo, nada, né? Nada. E não eram pessoas que tinham essa necessidade antes, né, Almir? É bom ressaltar, né? Tinha, claro, as pessoas que já tinham a sua vulnerabilidade social, mas não era ninguém da linha da pobreza, eram pessoas que tinham a sua casa, tinham o seu teto. Eu sempre falo de que, nessas condições, ninguém é tão pobre que não possa doar. Uhum. Ninguém é tão rico que não possa receber. Porque numa condição dessa, a maioria fica numa condição de igualdade. Iguala, né? Todo mundo. Aquele que tinha muito perde, aquele que já não tinha nada, acabou. Então fica todo mundo numa condição de igualdade, todo mundo precisa. Então ali tem que haver, né, uma concentração de forças, de apoio e corrente, né? Uma corrente, porque o que facilitou muito é isso. Não tem segredo não, Michele. É esses contatos de instituições públicas que são confiáveis, credibilidade, fortalecendo, porque ao mesmo tempo que fortalece, capitaneia doações, né, na certeza que vai dar certo, a prestação de contas aliada a isso, em contato com outras lideranças de onde está por chegar essas doações. Eu lembro aqui, vou citar um nome aqui, o Coronel Dimitri, por exemplo. Nossa, ele fazia ponte com os coronéis lá no Rio Grande para viabilizar a chegada do comboio e fazer toda a escolta. Lembro de uma situação que eles andaram numa cidade 10 quilômetros na contramão, porque estava tudo interrompido. Não fosse esse comboio nessa contramão, eles não iam chegar naquelas famílias que tanto precisavam. E isso chegou, e as pessoas depois davam um retorno, né, de que agradeciam muito. Eu tenho certeza que muitos subsistiram ou sobreviveram por conta daquelas situações que chegaram de uma forma emergente, né? É o litro de leite, é a água, tudo que é essencial para as famílias chegaram de uma forma rápida. Então, a essas instituições que a gente também deve agradecer. Muitos deles lá sabem, reconhecem isso, que a gente recebe muita troca de informação e até hoje são muito agradecidos pelas doações e por essa mobilização, né, de equipe multinacional. Eu tenho outra referência importante de policiais federais, esses policiais que passam de cidades, estados, né, diferentes, eles veem aqui uma diferença dessa mobilização que em lugar nenhum eles falam que não existe. Aqui é tudo muito rápido, né? Precisou, é rapidinho, já lota o estádio e o ginásio do estádio, e rápido já sai uma carreta, e é tudo muito... Mas, Almir, não por nada, eu sei que o entrevistado é tu, mas eu vou deixar um adendo, muito é de ti. Muito é da tua força, porque eu tô aqui há quase 20 anos no sul de Santa Catarina e não me recordo em nenhuma das vezes que em qualquer momento, uma campanha, algo tenha sido feito que não se falou no nome do Almir. Então, assim, é da doação de sangue no Hemosc, vamos chamar o Almir para fazer campanha. É da Cruz Vermelha, da doação de cesta básica, do litro de leite. Inclusive, existem hoje sociedades formadas, pessoas engajadas nisso, porque vieram de ti. Tu é o exemplo, Almir, tu não pode parar. Nós temos... Tu quer, mas tu não vai parar, essa obrigação. Não, eu sei. Quando a campanha do Agasalho fez 10 anos, sim, inclusive ganhou o prêmio de jornalismo. Na verdade, muitos foram premiados com a campanha do Agasalho, eu acho que também a doação de cordas. Foi a Débora Correia, que era a nossa colega aqui, ela que ganhou ganhou na outra emissora que ela trabalhava, à época, extinto Canal 20, então, que acho que a Caroline fechou. Bortotti teve uma situação. Sim, a Carol era a coordenadora. A Dani Niero. Por um motivo, eu sei que lá também, que hoje está gerenciando a direção do jornalismo na SAT. Sim, a Marli Vitali. A Marli
todas focadas em um projeto e outro. Todo mundo já fez uma matéria falando do voluntariado do Da Almir importância Fernandes. do voluntariado. Mas é por conta disso, a gente soube aproveitar as condições que nos oferecem, né? Eu sou consciente disso, mas também sou consciente que outros estão ao meu lado, outros estão na mesma profissão, porque não vieram, né? Mas tudo tem um motivo, tudo tem uma justificativa, né? Eu atribuo sempre a facilidade que tenho, né? O fato de não ter filho talvez seja um dos motivos, porque isso, né, teria que dedicar tempo a filhos e talvez eu faria tudo igual, não sei, mas teria menos tempo. Mas eu acho que é as condições, que cada um tem uma particularidade e, como disse e repito, eu soube aproveitar bem essas oportunidades. Mas Valer a pena a nossa vida aqui enquanto ser humano vir ao mundo e não ter essa condição de ser prestativo, de ajudar outros, acho que de nada vale a pena. Mas o Almir não é só arrecadar alimento e roupa não, tá? Tem o Banco de Olhos, né, que foi através de várias campanhas e vários incentivos e várias lutas do Almir Fernandes que a gente conseguiu aqui no sul de Santa Catarina. No ano 2010, o Banco de Olhos foi uma referência nacional. Sim. Em captação de córneas para transplantes, exatamente pela junção, né, do IML com a SC Transplantes, Banco de Olhos, todo mundo junto, trabalhando. E nós isso. Hoje somos referência em doação de órgãos no país, né? Santa Catarina equipe que tem vem isso. fazer captação de múltiplos órgãos, e normalmente no Hospital São José, elas sempre falam, não, melhor local para captar. À época, né, parou-se de fazer a captação de córneas por motivos de não ter estrutura física no momento, apesar de ter na prática, mas de forma efetiva está lá, não funciona. Então, eles sempre disseram, o melhor local para fazer isso é Criciúma, porque o que ocorre? A equipe chegava no aeroporto, nós estávamos lá com uma viatura já esperando a equipe, já ia para o hospital, captava as córneas e todos os órgãos, já colocava de volta a viatura e de novo sirene, e isso precisava de menor tempo, né? E tudo muito rápido. Então, tudo que é referente a... Tem que ter parceria, não tem segredo não, é isso. E tem o CVV também através das campanhas, né, que vocês também ajudam e motivam. Aí é a Rede de Proteção à Vida. E a Rede de Proteção à Vida, que mesmo né? antes do Setembro Amarelo, que o Setembro Amarelo chegou ao Brasil em 2015, mas eu lembro de um fato muito importante, que no ano de 2011 houve um aumento significativo de óbitos por suicídio, ficando lá em segundo lugar. Chamou muita atenção aqueles números e a imprensa não queria falar e ninguém, nada. Esse ano eu trabalhei intensivamente Aí a gente nessa tentou campanha. fazer de tudo para que abrisse as portas e ali houve uma reunião na prefeitura. Coragem, um pouco de... E claro, e a Organização Mundial de Saúde já previa no ano 2000, com encarte, com manual para a mídia, para a enfermagem, que tem que falar de uma forma acurada, responsável, mas tem que falar. E a partir daí começou a haver um movimento que até 2014 chamou-se Criciúma Viva, com as SERES, que é uma associação de saúde mental de Criciúma. Hoje temos a Sociedade de Psicologia de Criciúma junto. Aí tem os CAPs, o CVV, muitas instituições abraçadas ali por essa causa. E só vou aqui resumir. Em 2014 nós tínhamos 2 ou 3 mortes por semana de suicídio. A partir do momento que a mídia deu tanta ênfase, com capa de jornal, pautas de todo tipo, houve uma baixa dos números de suicídio significativa. E aí todo mundo pôde entender, a mídia foi protagonista de uma redução de óbitos por suicídio. Ao mesmo tempo que reduzia óbitos aqui, e claro, né, aquelas que tiveram a melhor opção, foram buscar ajuda e aumenta o número de atendimentos do CVV, que é 188, aumenta Foi o número... a primeira cidade a ter, inclusive, o 188, né? Quando ele virou um número nacional, Criciúma foi a primeira. Tu lembras do Tony Marcos? Ele puxou uma pauta lá para dentro do estúdio, tempo da difusora. Eu estava lá. E lá uma senhora ligou, desesperada, pronta para tirar a sua vida. E o Tony ficou surpreso. Eu estava por telefone, lá tinha um psicólogo a ser entrevistado. E a partir daí essa mulher ligou e ele ligou para mim desesperado e chorando. Almir, eu salvei uma vida. Aí eu falei, não, tu não salvou uma vida, salvou muitas que tu nem sabe. Que as pessoas resolveram buscar ajuda pelo jeito que tu comunicou e tiveram outras saídas. Essa mulher foi ela que resolveu ligar, mas tantas outras buscaram ajuda. Nessa semana, nesse dia, eu estava no estúdio, né? Eu estava na rádio, eu trabalhava com ele, e eu tinha feito, porque eu era repórter de rua, eu tinha feito 3 reportagens de pessoas que tinham tirado a vida. Então, assim, a gente na época não podia falar,
né? A gente não fala até hoje, né? Assim, é um assunto delicado. Muita gente fala, a mídia tem que falar. Tem maneiras de falar. Eu já trouxe aqui o capitão lá O Jorge Munhoz. O Diógenes, ele já veio, ele já conversou com a gente da maneira toda delicada e expressiva. Porque vocês falam, vão incentivar. Gente, quem Não. tá com a tentativa na cabeça vai tentar. O segredo não é falar do detalhe, da motivação, não. A ideia é de que a família pode perceber a sintomatologia, pode perceber uma característica mínima que seja, ou não subestimar qualquer manifestação que parece. O que não pode é ficar calado, porque a mídia antigamente não falava e as famílias sempre de forma errada, e é um tabu. Quem fala não faz. Totalmente equivocado. As pessoas que falam, fazem sim. Tem que estar sempre dando apoio. Então, não subestimar qualquer manifestação, né, por mais simples que seja. Sim. O fato de se trancar no quarto, o fato de não se cuidar, a sua higiene, mudar o seu comportamento de uma hora para outra, tudo tem que ser chamado a atenção. E a partir daí houve uma redução importante. Está lá um gráfico mostrando uma redução. Ali para a nossa estatística foram menos 10 mortes, ou seja, 10 vidas salvas. Aí eu coloco novamente de que é muito mais, porque a mídia ela transcende, né? Uhum. Muitos buscaram ajuda mediante essa informação. E hoje está aí, né? O Setembro Amarelo aberto para todo mundo falar, num assunto que deve ser debatido o ano todo. Por quê? A causa morte e suicídio já não está mais em segundo, já está em primeiro lugar. Epidemia. Mais do que o acidente de trânsito, Uhum. que continua subindo. Mas essas causas mortes estão muito evidentes e tem que trabalhar na causa, tem que trabalhar lá na primeira manifestação, na primeira tentativa. É por isso que existe essa rede, que a gente chama aqui de Criciúma, antes Criciúma Viva, agora Rede de Proteção à Vida, onde a gente traz aqui várias informações de números, eu coloco aqui, para vocês. De números de emergência, de contatos. Então a ideia da mídia é isso, é mostrar a importância da sintomatologia, da característica e principalmente o local de ajuda. Uhum. Isso que importa a mídia falar. E muitas pessoas irão buscar ajuda e certamente haverão de ver uma luz no fim do túnel. Então tá, eu vou mostrar aqui antes da gente encerrar, que a gente já estourou o nosso tempo, mas dá para ficar falando com o Almir aqui umas 3 tardes, gente. É muito assunto, é muita dedicação a cuidar das pessoas, não é da vida dos outros não, é cuidar das pessoas. Cuidar de vidas, cuidar do ser humano, que muitas pessoas quando passam na rua torcem o nariz para aquele que mais precisa. Às vezes, gente tão simples, uma senhora com uma sacola pesada, tem gente que vira a cara e passa reto, não consegue ajudar a atravessar uma rua. Isso já é ser voluntário, né, Almir? Aliás, não precisa nem sair de casa, tão fácil hoje a rede social ajudar a promover, divulgando essas ações, né? Falei desde o início, são 16 projetos e campanhas, muitos, mais diversos que tu imaginares aí, está associado junto à Cruz Vermelha, equipe multinacional. Então, busque lá. Hoje a gente tem Cruz Vermelha Criciúma, @Cruz Vermelha Criciúma, pode ir lá se dirigir. Precisamos de voluntários, se você queira ser um voluntário de uma forma que você possa ajudar. Não tem tempo, é do seu tempo, é na sua condição, é naquilo que você tem, no seu talento, né? Pode contribuir muito para fazer o bem ao outro. Almir, mais uma vez, obrigado pela presença. Que teu espírito continue aí jovem e lúcido e voluntário por muitos e muitos anos, que a gente precisa de você, Almir. Valeu. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Ele vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify também, Sala de Entrevistas. Procurar lá em áudio e vídeo para você compartilhar a informação e, por favor, né? Se voluntarie em alguma rede, em algum local, vai fazer bem para você, pode ter certeza. Até o próximo Sala.